Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Luiz e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre Frederick Skinner, um dos grandes nomes da psicologia. Frederick Skinner foi o pai do behaviorismo radical. Foi um psicólogo dos Estados Unidos que nasceu em 1904 e faleceu em 1990. Foi filho de um advogado e de uma dona de casa e desde criança sempre teve a curiosidade e o interesse de estudar sobre o comportamento dos animais. Skinner, em sua teoria, foi influenciado pelas obras de John Watson e de Ivan Pavlov. Mas afinal, qual seria a teoria de Frederick Skinner? No caso, a teoria de Skinner é chamada de condicionamento operante, que é um método de aprendizagem que utiliza um reforço ou uma punição para aumentar ou diminuir a frequência de um comportamento. O comportamento para Frederick Skinner é dividido em duas partes: os comportamentos instintivos e os comportamentos operantes. Os comportamentos instintivos são aqueles involuntários ou automáticos. Por exemplo, quando você encosta sua mão no fogo e tira ela rapidamente. Isso é um comportamento instintivo, pois você não pensa nesse comportamento, acontece de forma involuntária. E um comportamento operante é aquele comportamento que você já tem uma questão da consciência, você já é um comportamento pensado, é um comportamento voluntário. Por exemplo, quando você levanta de uma cadeira, quando você vai correr, são comportamentos que você pensa antes de fazer. São comportamentos que você tem uma predisposição para fazer. Para Skinner, os comportamentos podem ser modelados através de reforços e punições, como a gente disse anteriormente. Mas o que seriam reforços? Reforços são estímulos que irão aumentar a frequência de um comportamento, ou seja, irão aumentar a frequência de um comportamento. E esses reforços são divididos em duas categorias: reforço positivo e reforço negativo. O reforço positivo é quando adicionamos uma recompensa pelo comportamento realizado. Por exemplo, o comportamento de estudar. O objetivo, a recompensa gerada, é o ato de tirar 10. Logo, toda vez que você estudar para a prova e tirar um 10, a probabilidade de que você estude novamente para tirar um 10 é muito maior do que você não estudar. O reforço negativo é quando retiramos algo desagradável do ambiente. Por exemplo, o ato de estudar. Você está lá estudando e a TV está ligada e está te atrapalhando. O comportamento de você ir lá e desligar a TV é um reforço negativo, pois você está retirando a TV que está te atrapalhando para estudar. Já as punições são a diminuição na frequência de um comportamento, e ela é dividida em punição positiva e punição negativa. A punição positiva é a adição de um estímulo aversivo. Por exemplo, tem uma mãe com uma criança, e a criança está chorando. Esse é o comportamento, por causa de um brinquedo em específico. Por causa desse choro, por causa dessa birra, a mãe vai e pune a criança, falando que toda vez que ela chorar por causa desse brinquedo, ela vai lavar a louça durante um mês. Ou seja, por causa dessa punição, o comportamento da criança chorar por causa de um brinquedo tende a diminuir, porque toda vez que ela chorar, ela vai lembrar da punição que ela teve, a adição dessa punição. Já a punição negativa é quando você remove um estímulo agradável ao ambiente. Ou seja, nessa mesma situação da criança chorando por causa de um brinquedo, a mãe vai lá e remove um videogame, que é algo agradável à criança. Toda vez que a criança chorar por causa desse brinquedo, ela vai pensar duas vezes, porque a criança foi punida removendo algo bom para ela, que no caso seria o ato de jogar videogame. Então o vídeo de hoje é esse, vai ficando por aqui, gente. Eu espero que você tenha entendido o que é o condicionamento operante, os reforços positivos, negativos, as punições. E eu espero encarecidamente que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam estar acessando o conteúdo de psicologia. Muito obrigado, gente, e tchau, tchau.